Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre labirintite. Nós já recebemos o Dr. Jamal Azan, que é nosso convidado, otorrinolaringologista, diversas vezes aqui no Consulta ao Doutor, mas sobre esse tema nós nunca tínhamos falado. E olha que é um tema bastante popular, eu tenho certeza que você tem alguma dúvida, portanto não saia daí, o Consulta ao Doutor está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar nesta terça-feira para falar sobre labirintite. Está feito meu convite para você que está em casa. Pega o telefone, já liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Com esse telefone você pode falar ao vivo aqui conosco, fazer a sua pergunta, ter a sua dúvida esclarecida, deixar a sua pergunta com a produção, e aí a gente faz aqui durante o programa. Participa também pela internet e nós estamos em várias redes sociais, Twitter, @consultadoutor, no Instagram, que é a rede social de fotos, @consultaaldoutor, você curte o nosso perfil, segue o nosso perfil e vai curtindo as nossas fotos. Agora, a nossa página preferida e nosso meio preferido de comunicação depois do telefone é o Facebook. Então, facebook.com/consulta ao doutor é a nossa página. Fácil de nos encontrar, você entra na sua página do Facebook, vai na pesquisa, coloca o nome do programa, pode curtir, compartilhar, é importante que você faça isso para que mais pessoas possam ficar bem informadas aqui conosco. Todos os dias a gente coloca o tema do programa. Entra nesse post aí, faz seu comentário, escreve na nossa linha do tempo ou manda sua mensagem particular, então a chamada inbox, você manda aqui pra gente também que eu leio tudo que é mandado. Claro que não dá tempo de fazer todas as perguntas, mas fiquem tranquilos que na medida do possível tudo vai ser esclarecido aqui. Ainda que eu não fale o seu nome, que eu não faça exatamente a sua pergunta, a gente tenta fazer todas as perguntas da melhor maneira para que você tenha a sua dúvida respondida. Participa também pelo e-mail consulta@rittv.com.br. Fique à vontade, então. Nesta tarde de terça-feira você tira suas dúvidas sobre labirintite. Dr. Jamal Azan é nosso convidado, ele é médico, otorrinolaringologista. Doutor, sempre um prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande chegar aí dentro da sua casa, a gente poder conversar. Esse tema é muito interessante e eu tenho certeza que você que está em casa ou já teve ou conhece alguém que teve labirintite. Então, se desejar, faça a sua pergunta. Vamos fazer esse programa bastante interativo hoje, com bastante pergunta, tá bom? Estou aguardando a sua pergunta. Claro, então a partir de agora você pode fazer a sua pergunta aqui para nós. O Dr. Jamal Azan vai ter maior atenção em atender aí o seu pedido, para você ter a sua dúvida respondida. Queria começar, então, o doutor sempre traz objetos aqui para a gente poder mostrar. Eu queria começar falando o que é labirintite, para a gente poder entender o funcionamento do nosso ouvido, é isso? Exatamente. Em primeiro lugar, você falou muito bem. A labirintite é uma alteração do labirinto. E o que é o labirinto? É um órgão do equilíbrio que fica dentro do nosso ouvido. Então eu trouxe aqui uma imagem, um modelo anatômico. Nós temos a orelha, o canal do ouvido, a membrana do tímpano e aqui é o labirinto. Tá. Nós temos 3 canaizinhos que chamam-se canais semicirculares e fazendo parte do ouvido interno o caracol, que é o órgão da audição. Então, o labirinto é o órgão responsável pelo nosso equilíbrio. Quando o labirinto tem uma alteração, essa alteração, ela é refletida através dos sintomas que a gente conhece por labirintite. Tá. O ouvido é o responsável pelo nosso equilíbrio, é isso? O ouvido é responsável pela coordenação de inúmeras regiões do corpo humano que nos dão o equilíbrio. Por exemplo,
a nossa musculatura. A nossa musculatura tem que estar firme para que a gente possa ter um equilíbrio. Os olhos ajudam muito para a gente saber que posição que a gente está. O nosso cérebro tem regiões que coordenam o equilíbrio voluntário e involuntário, que é, por exemplo, andar de bicicleta. Andar de bicicleta é sem querer, você entra na bicicleta e já sai equilibrando, não é? Então, o cérebro, ele tem estas funções. Mas quem está coordenando, quem está mandando as mensagens para todo mundo é o labirinto, que é o órgão do ouvido. Então, se ele tiver um problema, isso pode complicar. Tá. Aí eu tenho aqui estatísticas que o doutor sabe de cor, que ele me emprestou a folhinha dele para que eu pudesse ler aqui. Números bastante expressivos. 42% dos americanos apresentam ou já apresentaram tonturas, que é um dos sintomas da... Exatamente, da labirintite. É um dos sintomas da labirintite. Então, tontura, nós vamos esclarecer um pouco melhor o que é tontura, o que é vertigem, a diferença entre as duas. Mas veja, 42% da população já teve tontura. Essa tontura pode ou não ser labirintite, mas são números muito expressivos, né? 17% dos americanos têm ou tiveram zumbidos. Zumbido no Aliás, ouvido. zumbido é um outro tema incrível, que merece destaque aqui, né? Porque Com a gente certeza. fez um programa inteiro sobre zumbido no ouvido e o que a gente teve de ligação e aliás, já até vi aqui que um dos telespectadores fez a pergunta sobre zumbido no ouvido. A gente pode até falar sobre isso. Claro, mas 17% dos americanos. É bastante. Agora, um número muito alto. Agora, algumas pessoas relatam que o zumbido no ouvido é tão forte, então atrapalha tanto que as pessoas não conseguem dormir, não conseguem relaxar. Sim, inclusive é motivo de alguns pacientes de irritabilidade constante, dificuldade para concentração, dificuldade para dormir, dificuldade inclusive de relacionamento com as pessoas, pode levar à depressão e é uma das causas de suicídio, infelizmente. Mas o zumbido ele pode ser ou não um sintoma que acompanha a labirintite. Existe o zumbido que não tem a ver com a labirintite em si e existe o zumbido que é acompanhado com a labirintite. A gente pode esclarecer melhor. Sim, né? Eu vou destrinchar bem esses temas aqui. Agora, 13% dos americanos têm ou tiveram alterações auditivas. Auditivas, sim. Nós já falamos várias vezes aqui. Nós estamos inseridos num mundo barulhento, num mundo onde as máquinas fazem barulho, o trânsito faz barulho, o ar-condicionado faz barulho, o liquidificador faz barulho, a máquina de lavar roupa faz barulho. Então, nós estamos bombardeados por muito ruído e uma situação que também já relatei aqui, infelizmente as pessoas ainda procuram as lesões, por incrível que pareça, usando os fonezinhos com MP3. Ambientes muito barulhentos. Ambiente barulhento e ainda o excesso de ruído, isso vai levando então a lesões na parte auditiva também. E mais uma vez, voltando ao nosso modelo aqui, para que a gente possa entender. Então, esse é o labirinto, mas o labirinto ele é intimamente ligado com o caracol, que é o órgão da audição. É por isso que existe a relação entre tonturas, vertigens, labirintite com as perdas auditivas ou zumbido. Então, quem tem zumbido pode desenvolver labirintite e quem tem labirintite pode desenvolver zumbido ou perda auditiva. No Brasil, estudo da Sociedade Brasileira de Otologia, 70% dos idosos acima de 65 anos têm ou tiveram, né, labirintite. É um número muito expressivo. Acima dos 65 anos, a chance de ter distúrbio do equilíbrio ocasionado por labirintite é muito grande.
E o outro dado que eu trouxe para você, metade dessas pessoas caíram por causa da tontura. Exatamente. Gente, isso é muito grave. A gente sabe que queda no idoso pode levar a trauma de crânio, a fraturas, pode machucar muito a pessoa. A recuperação é muito difícil. A recuperação é difícil, a pele é muito sensível, então para a pele lacerar, machucar. Então essas quedas, elas podem acontecer. Agora, e aí... tem um outro dado aqui que aí fala com as mulheres. Pois é. Somos sempre sorteadas aí com estatísticas que às vezes não nos são ajudam. boas. Pois é, 75% dos casos eram mulheres. Então, essa é uma realidade. Existem hormônios nas mulheres, os hormônios femininos, que por uma questão que a nos medicina... protegem enquanto protege, não entramos na menopausa para o coração, né? Mas mesmo depois da menopausa existem diferenças hormonais que podem predispor também. Sim. Então a questão hormonal ela é muito importante. São mais de 300 causas conhecidas. Essa é uma das principais orientações que eu quero dar para você que está em casa. Labirintite é um nome geral, é um nome genérico, ele não é o nome de uma doença. Labirintite é um nome que é dado ao sintoma, à manifestação de tontura, vertigem, nós vamos falar. Mas a labirintite é um termo geral, igual falar problema no coração, pressão alta. Sim. Pressão alta tem várias causas, arritmia no coração. Também. Então, labirintite, nós sabemos, já catalogados pela medicina, mais de 300 causas. Então, é necessário que se compreenda bem o sintoma, que se faça um bom diagnóstico e que se procure achar a origem dessas 300 causas, o que pode estar acometendo a pessoa, né? Tá. Vamos então diferenciar tontura e vertigem? Isso. Bom, isso é, gente, uma mera diferenciação médica, mas é importante que as pessoas saibam que existe uma diferença entre tontura e vertigem. Vertigem significa uma sensação irreal de movimento. Então a pessoa sente que o mundo está girando ou que a pessoa está girando no mundo. Existem essas duas queixas e são queixas muito objetivas. A pessoa fala, não é o mundo que está girando, sou eu que estou girando. Tá. É uma sensação, uma percepção da pessoa. Tá. E a tontura, ela é um desequilíbrio, é uma alteração do equilíbrio que não tem a sensação rotatória. Tá. Então são desequilíbrios, sensação como se estivesse andando nas nuvens, sensação de falta de firmeza nas pernas. Essas queixas, elas são chamadas de tonturas. Mas a labirintite, ela se manifesta como? Então, quais são os sintomas da labirintite, né? Tonturas ou vertigens, náuseas, vômitos, a pessoa fica com o estômago todo embrulhado, a pessoa fica com os olhos movimentando, movimentos involuntários dos olhos, o coração acelera, começa a transpirar, começa a se sentir muito inseguro. Tá. Então, esse quadro de tontura ou vertigem acompanhado de náuseas, vômitos, taquicardia, o coração acelera, dor de cabeça, existem síndromes específicas que dão muita dor de cabeça. Alguns indivíduos sentem no momento da tontura o zumbido, o chiado, a perda auditiva naquele momento. E, como nós falamos, existem várias causas e elas têm algumas características um pouco especiais. Tá. Doutor, tem pergunta aqui de zumbido no ouvido e eu não posso deixar de fazer porque no programa que a gente fez exclusivamente sobre esse tema, deu para perceber a aflição das pessoas que sofrem com isso. É muito grande. Agora, também tem sobre zumbido ainda, tem um outro fator muito... A gente vive sempre
na minha casa, por exemplo, é muito barulhenta, né? Então, nunca tá silêncio, né? Então não tem como você saber. De repente você tem um zumbido que te acompanha desde sempre, que não te atrapalha. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, com certeza. A pessoa não perceber o zumbido. E aí não tá te atrapalhando, certo? Isso, exatamente. Deve existir muito cuidado nessa avaliação. O médico tem condições de dizer se esse zumbido ele pode piorar ou não. Exatamente. Se ele é algo que põe em risco a pessoa no futuro, né? Mesmo sendo leve, pode perder a audição, pode desencadear tonturas. E o que eu sempre digo para os meus pacientes: quem tem zumbido, procure tratamento o quanto antes, porque quando ele é muito avançado, fica difícil, fica complicado o tratamento. Aí o Davi Vasconcelos diz que está com um zumbido no ouvido. E ele pergunta se precisa tomar remédio para curar. Davi, isso cura? Isso controla? Como é que é? Davi, a sua pergunta é muito importante porque muita gente tem essa ansiedade. Em primeiro lugar, tem que tentar descobrir a causa. A causa do zumbido pode ser desde uma alteração no ouvido externo, às vezes um pedacinho de cera, às vezes uma descamação de pele, às vezes o ouvido médio pode estar infeccionado. Se for do ouvido interno, nós temos que investigar a maior parte das doenças para poder ter certeza que não existe uma alteração metabólica, por exemplo, um problema de diabetes, um problema de insulina. Às vezes a pessoa tem o contrário do diabetes, o excesso de insulina, e aí a glicose no sangue cai muito, isso gera zumbido. Então, existem alterações vasculares. Eu diria assim, algumas causas de zumbido são passíveis de tratamento com medicamentos, com remédio, algumas outras causas não. Mas é necessário esclarecer o motivo desse zumbido. Tá. Ana Silva, doutor, diz que sofre, ela fala conosco de Minas Gerais, tem 47 anos, obrigada, viu, Ana? Ela sofre com labirintite, toma remédio direto para essa doença, mas sempre, mesmo tomando esse remédio, ela tem crises horríveis. Tem que ser internada, não consegue nem levantar da cama sozinha. Será que mesmo tomando esse medicamento, ela pergunta, eu vou sempre ter essas crises? Ana, a questão é um pouco delicada. É necessário, como nós falamos e insistimos muito, tentar determinar a origem da labirintite, mas mesmo que a gente não determine a origem da labirintite, em muitos casos nós não descobrimos, Denise, qual é a causa da labirintite,